as 10 principais queixas dos clientes em relação a corretores de imóveis. Eu sou Rivaldo Gomes, do blog dos imóveis e da Fórmula de Venda de Imóveis, e quero aqui tratar do terceiro episódio dessa série. Olha só, hein? Baixo profissionalismo. Esse é o terceiro episódio. Isso pode incluir comportamento inadequado, falta de ética, falta de pontualidade em compromisso e falta de cuidado ao tratar das necessidades do cliente. Isso começa no cumprimento. Imagine você chegando no stand de venda, você cliente, e o corretor vai lhe cumprimentar e falar assim: bom dia, chefe, ou bom dia, patrão, ou patroa, ou meu jovem, ou minha jovem, ou para piorar, para ser a treva total, chamar assim você de velho. E aí, velho, o que você quer? Qual imóvel você quer ver? Isso é horroroso, isso não é um comportamento de um corretor. Agora, passando essa fase, imagine numa mesa, e o corretor atendendo, e começa a ter um diálogo que não tem nada a ver com o que a pessoa quer, entre assuntos que não lhe é devido, faz perguntas indiscretas, olha com mais intensidade para o casal, para uma pessoa que está do lado, enfim. A coisa é complicada quando o comportamento é inadequado. Os clientes reclamam muito disso. Isso é mortal, ok? Há o chavão antigão que diz que você não terá segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Já tratamos disso em vídeos anteriores que você pode encontrar facilmente aí. A falta de ética. A falta de ética, infelizmente, é uma coisa que é uma epidemia no Brasil. Eu tenho certeza que em todos os conselhos de profissionais, e no nosso também, tem artigos específicos sobre a questão ética do profissional, não só com os colegas de trabalho, como também com os clientes, ou principalmente com os clientes, né? Imagine o cliente, o corretor, você corretor, atendendo o cliente, e você em algum momento fala mal de um produto que ele quer comprar ou de um concorrente. Isso é horrível, isso aí mata o atendimento, não tem nada a ver, não tem que falar mal de ninguém, você tem que comparar é uma situação, falar mal é outra, para assim ultrapassar objeções. Às vezes o corretor se defende falando uma bobagem, falando mal, atrapalhando, atropelando a ética, né, o bom senso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou abrir aspas e no final eu dou crédito para um conceito de ética. A ética é o conjunto de valores e princípios que eu uso para minha conduta no meio da sociedade. Isto é, quais os princípios para eu agir. Moral é a prática desse princípio. Mário Sérgio Cortella, pensador e filósofo. Então é o seguinte, no popular, o que é ética? É o seguinte: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Isso é o popular e é real. Então não tem como, não tem justificativa para esse tipo de situação. Tem que entender, tem que evitar esse tipo de situação. Dou um exemplo muito claro. Eu, há algum tempo, assinei uma autorização exclusiva, que só trabalho com exclusividade, para venda de um imóvel de terceiro, um imóvel pronto, e fazendo vídeo, preparando material, toda aquela situação, e viajando, a cliente me ligou, dizendo que uma colega dela, que era corretora, que ela não sabia, falou que vendia para ela o imóvel, contanto que ela cancelasse a autorização. Eu falei: mas como assim? Nós começamos o trabalho. Não, mas é minha cliente e tal. Essa minha cliente, no caso, estava numa situação muito difícil, tinha perdido um parente, estava meio complicado, e eu abri mão. Mas veja a situação: você está autorizado e vê um colega e desautoriza, ele entra dentro da tua autorização e de uma maneira assim até emocional com a pessoa, ela consegue atrapalhar a mente dela para você criar um problema. Isso é horroroso. Foi bom, por outro lado, porque eu fiz alguns ajustes na minha declaração e isso não vai mais ocorrer, né? Mas e veja a questão ética de uma colega de trabalho. Isso é horrível, isso aí é uma coisa que a gente fica magoado e pensando, mas vai fazer o quê, né? Faz parte. Vamos lá. Muito bem, seguindo. A pontualidade. Pontualidade, infelizmente, no Brasil é uma coisa que o brasileiro não presta atenção. Basta você ver em casamento, coisa do tipo, que é uma coisa inacreditável. Porém, o cliente requer pontualidade. O cliente ele não quer um corretor que chegue 10, 12 minutos depois. O corretor é obrigado, tem a obrigação, sob o ponto de vista da profissão, de chegar antes. Aí o cliente atrasa, o corretor não. Isso faz com que muitas vendas sejam realmente perdidas por conta da falta de pontualidade e desculpas esfarrapadas. Isso aí realmente não cabe no nosso trabalho. E o cuidado
com as necessidades do cliente. É preciso saber o que ele quer. Tem um olhar, tem noções de rapport, entender, porque na maioria das vezes é um único imóvel da vida dele. Ele precisa daquele imóvel, ele às vezes consulta familiares, alguém, um advogado amigo dele. Ele precisa de segurança. Então ele precisa do imóvel, mas ele quer segurança, porque isso aí é muito comum. As pessoas são enganadas, as pessoas têm problemas sérios ao longo da vida delas. Então essa questão de o cuidado ao tratar da necessidade, informar a questão correta. Uma tia minha comprou um apartamento e ela não tinha carro, anos depois foi vender e ela pensou que tinha garagem, o corretor disse que tinha e não tinha garagem. Olha só que situação. Então tem que ter cuidado, a informação correta, o corretor responde civil e às vezes até criminalmente com esse tipo de situação. Então é preciso tomar cuidado com tudo isso. Esse episódio 3 do baixo profissionalismo, infelizmente é uma realidade. Os corretores se habilitam, mas muito pouco, pouquíssimo mesmo estão realmente em condição de fazer um atendimento qualificado, ok? Se você gostou do vídeo ou se não gostou, dá o seu like, porque às vezes a gente pega na ferida, né? A gente confronta, dá o seu like aí, você se inscreve no nosso canal, é bom para a gente continuar entregando conteúdo de excelência, não só para os nossos clientes, como para os nossos colegas corretores de imóvel. E aproveite e comente, veja se é isso mesmo, dê a sua sugestão, comente sobre isso, é importante para nós. Ok, pessoal? Eu sou Rivaldo Gomes, como eu falei, da Fórmula da Venda de Imóveis, e desejo sucesso para você, comprador, e para você, corretor. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.